todos. Que a paz de Deus, que o amor do Cristo envolva a todos nós nesse instante. No nosso vídeo de hoje nós vamos falar do livro Céu e Inferno, livro publicado por Allan Kardec no ano de 1865. Nele, Allan Kardec aborda conceitos da época de algumas religiões cristãs, conceitos cristãos, segundo o olhar espírita. Ele dá um olhar espírita aos conceitos religiosos da época. E hoje nós vamos falar do capítulo 4, que trata do inferno. Segundo Allan Kardec, desde todas as épocas, o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal que houvesse praticado nesse mundo. A ideia do homem que ele faz, porém, dessa vida está em relação com o seu desenvolvimento ou o seu senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. No passado, segundo Allan Kardec, o homem não podia conceber senão penas materiais, que o sofrimento fosse material, fosse físico, ou seja, castigos físicos. Assim, com pequenas diferenças de forma e conteúdo, os infernos de todas as religiões do passado se assemelham. Inclusive algumas religiões se inspiraram em outras religiões para criar seus infernos, a concepção dos seus infernos e das suas penas. Então Kardec nos diz que, localizados o céu e o inferno, as seitas cristãs da época foram levadas a não admitir para as almas senão duas situações extremas, duas situações extremadas: a felicidade perfeita e o sofrimento absoluto. A felicidade perfeita seria como mérito o céu, e o sofrimento absoluto teria como dor o inferno. Onde fica o inferno? Ele existe? São perguntas que alguns se fazem, que alguns gostariam de ter a resposta, mas que às vezes têm medo de buscá-la. A doutrina espírita nos fala de planos espirituais inferiores, de vários planos espirituais, dos mais inferiores aos mais elevados. E os planos inferiores, no mundo espiritual, são destinados a espíritos que, ao desencarnar, não conseguem se livrar dos sentimentos inferiores, não conseguem se livrar de questões que prendem os seus pensamentos, os seus atos, a situações de inferioridade moral. Esses locais, esses planos espirituais, estão situados nas esferas destinadas a esses espíritos que necessitam eliminar fluidos negativos, que necessitam eliminar de si, do seu perispírito, do seu espírito, dos seus pensamentos, tudo aquilo que faz mal a ele ou a outras pessoas que está dentro dele. Os pensamentos negativos, pensamentos perniciosos, há necessidade de se livrar de tudo isso, inclusive de sentimentos de vingança e ideias de obsessão, ideias obsessivas que esses espíritos, ao desencarnar, continuam tendo. Porque o ser humano, ao desencarnar, levará consigo tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele tem nas suas condições morais. Mas esses espíritos que se encontram nesses planos espirituais inferiores não estão condenados a viver nesse local eternamente. Não estão condenados a viver em sofrimento eterno. Ou seja, não é um local onde, se chegando, se permanecerá. Conseguirão, sim, esses espíritos sair desses locais e adentrar em planos mais elevados assim que vencerem as suas imperfeições, assim que vencerem as suas inferioridades. E o interessante é que isso não acontece só no plano espiritual. Isso não acontece só nos mundos espirituais. Isso acontece no mundo material. Ou seja, nós, no nosso mundo material, no mundo que nós estamos encarnados, nós também temos os nossos momentos de dor e de sofrimento. E muitas vezes temos a sensação de viver no inferno, a sensação de viver envolvidos eternamente em dor e sofrimento, como um inferno que talvez em alguma vida passada tenhamos tido contato através de religiões que fizemos parte, que seguimos. Mas mais uma vez a pergunta: onde fica o inferno? O inferno, ele estará onde houver sofrimento mal compreendido, dores
que não sejam bem suportadas, dores que não sejam suportadas com resignação. Onde houver revolta com situações difíceis que possamos estar passando no dia a dia. O inferno vai estar ao nosso redor. Ou seja, nós é que determinamos onde fica o inferno. Nós é que determinamos se esse inferno nos envolve ou se nós nos livraremos desse inferno. Ele existirá em nossas vidas, tanto encarnado quanto desencarnado, até que nós consigamos nos livrar das mazelas, dos sentimentos inferiores, de tudo aquilo que pode nos levar à dor e sofrimento. Nossa felicidade ou nosso sofrimento depende somente de nós. O céu e o inferno podem estar ao nosso lado, dependendo de nós. Por isso que nós, na doutrina espírita, trabalhamos na transformação do ser, trabalhamos na transformação do ser espiritual, do nosso espírito, para que possamos ser melhores a cada dia, para que possamos abandonar esses sentimentos que nos levam à dor e sofrimento, que só cabe a nós. Então, o céu e o inferno podem estar ao nosso lado, encarnado ou desencarnado. Vai depender somente das nossas atitudes. Que todos fiquem em paz, que todos tenham Deus em seus corações e Jesus, o nosso amigo e mestre, o nosso guia, para todos sempre. Que assim seja.